1 João, capítulo 3. Hoje é dia 11 de novembro e nós vamos ler 1 João, capítulo 3. Nós começamos a ler 1 João no dia 9 de novembro e vamos ler aqui 9, 10, 11, 12 e 13 de novembro. Dia 14 vamos ler 2 João e dia 15 de novembro vamos ler 3 João. E com isso, em 7 dias, nós vamos terminar de ler as cartas joaninas, que são cartas que foram escritas por João. Esse João, que é o autor dessa carta, que 1 João, 2 João e 3 João são cartas que foram escritas por João. Esse João é o mesmo autor do Evangelho de João e o mesmo autor do livro de Revelações, que no português ficou traduzido como Apocalipse. Esse João foi o discípulo amado de Jesus. Ele era irmão de Tiago, ele com Tiago eram filhos de Zebedeu. Tiago, o irmão desse João, de acordo com o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, foi morto à espada por Herodes. Tiago foi preso juntamente com Pedro. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, você vê essa história. Os dois foram presos e houve uma festa e Herodes mandou matar Tiago dentro da prisão à espada. E aí Pedro ficou ali pronto para ser morto em outra festividade. Mas aprouve a Deus abrir as portas da prisão e Pedro escapou e continuou seu ministério. Mas Tiago morreu dessa forma. E isso nos mostra que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Veja que Deus poderia ter livrado Tiago da morte, assim como livrou a Pedro. O interessante de Atos 12 é que Deus permitiu que Tiago fosse morto à espada dentro da prisão, mas dias depois aparece um anjo dentro da prisão que solta as correntes em que Pedro estava ali acorrentado e ele passa por 4 quaternos de soldados, ou seja, existia muita vigilância, muitos soldados, e ele passa por todos eles e depois quando Pedro está passando, o texto de Atos 12 fala que ele pensava que era um sonho. Quando ele está fora da prisão, que ele olha e ele se dá conta de que não era um sonho. E ele vai e escapa da prisão. Então, uma outra coisa interessante também é que Tiago e João, esse João que escreveu aqui 1 João, em uma certa ocasião, eles chegaram a pedir para Jesus: deixa-nos sentar, um à direita e outro à sua esquerda. E a mãe deles chegou a pedir isso para Jesus. E Jesus disse: não está no meu poder decidir quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, mas qualquer que quiser se exaltar será humilhado. E o interessante é que Tiago morreu dessa forma, Pedro foi livre e João morreu na ilha de Patmos, vivendo sozinho para escrever o livro de Revelações, o livro do Apocalipse. Ele recebeu essas revelações e ele era chamado de o discípulo amado, porque ele tinha uma grande proximidade com Jesus. Cada um segue um propósito diferente, cada um segue o propósito de Deus para a sua vida, mas todos eles honraram a Deus. Tiago quis em algum momento sentar-se à direita ou à esquerda de Jesus e ele honrou a Deus entregando a sua vida, morrendo daquela forma. Pedro também morreu de uma forma que foi terrível. Ele morreu crucificado e no momento da crucificação pediu para ser crucificado de cabeça para baixo
porque não se julgava digno de ser morto da mesma forma que Jesus. João foi desses 3 discípulos, que eram os 3 discípulos mais chegados de Jesus, aquele que teve uma morte mais tranquila. Mas perceba, ele só teve essa morte mais tranquila na ilha de Patmos porque Deus tinha um propósito, que era o de deixá-lo em paz, isolado, para que ele pudesse receber as revelações e poder deixar o livro de Apocalipse para o conhecimento da igreja no futuro. Tudo que Deus faz com um propósito. Deus não dá comodidade nem vantagem a ninguém em benefício maior em relação aos outros. Ele só concedeu que João estivesse ali na ilha de Patmos para que ele tivesse as revelações e entregasse esse ministério. Tiago foi morto na prisão porque até ali já tinha cumprido a sua missão e o seu propósito. E essa morte de Tiago, que foi na prisão, daquela forma brutal, nos traz uma revelação. Nem sempre os cristãos vão morrer dormindo. Às vezes, um cristão pode morrer por causa de uma bala perdida. O Senhor pode permitir que a morte dos seus filhos aconteça de várias formas. Existem pessoas que morrem atropeladas. Alguns dias atrás, uma irmã da igreja, temente a Deus e fiel, estava em uma rua aguardando para atravessar e um carro desgovernado a atingiu. E ela morreu dessa forma. Morreu e isso não diminui a glória de Deus. Muitas pessoas ficam questionando por que ela morreu atropelada. Nem todos os irmãos vão morrer dormindo. Algumas pessoas pensam, eu quero morrer dormindo, porque é o melhor momento, a melhor forma de morrer. Porque eu morro e nem sei que morri. Mas nem todos vão morrer assim. Alguns morrem de câncer, outros morrem com alguma doença ou alguma infecção hospitalar. Deus permite todas as formas para que uma pessoa possa morrer. Então, mesmo que ela seja uma pessoa que segue a Deus, Tiago morreu dessa forma. Então, essas aqui são apenas algumas considerações para dizer que João foi o discípulo amado de Jesus, que ele escreveu o Evangelho de João, que ele era um dos mais chegados de Jesus, que era Pedro, Tiago e João, que ele era irmão de Tiago, que eles eram filhos de Zebedeu e que ele escreveu o livro de Apocalipse e morreu ali sozinho porque Deus tinha um propósito para que ele escrevesse Apocalipse. E aqui nós vamos meditar nas cartas que ele escreveu e aqui ele escreveu essa carta, primeira carta para a igreja. No capítulo 3, João fala, nessa primeira carta, João fala a respeito de Jesus, que ele é o nosso advogado, que ele nos defende dos pecados. No capítulo 1, ele fala que tudo que ele aprendeu e viu de Jesus, ele anuncia, e que Deus é luz, não existe trevas nenhuma em Deus, e que nós temos pecado. No capítulo 2 ele fala, se nós temos pecado, que é o que ele fala no capítulo 1, nós temos um advogado perante o Pai, que é justamente Jesus. Ele morreu em nosso lugar e ele nos dá a salvação, e ele deseja que nós amemos uns aos outros. E nós devemos amar mais a Deus do que o mundo, porque aquele que ama o mundo vai ficar com a questão do mundo. No capítulo 2, nós lemos que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida são do mundo e o mundo passa. E na parte final, João fala que nós estamos vivendo os dias, já no tempo dele, ele falava que ele estava vendo muitos anticristos, pessoas que são contra Cristo, que falavam contra a divindade de Jesus e que se levantavam contra Cristo, e nós comentamos que nós estamos vivendo os últimos dias e algumas pessoas dizem que o Elon Musk é o anticristo, porque
Ele é dono de uma empresa chamada Neuralink e ele inventou um chip que ele está implantando. Ele já implantou no cérebro de uma pessoa para fazer um teste e ele está estudando se vai implantar isso na mão ou na testa. E lá no texto de Apocalipse está escrito que a besta colocará um sinal na testa e na mão das pessoas. Mas se ele não é o anticristo, nós estamos em 2024 e nós gravamos o vídeo que está aqui no canal de 1 João capítulo 2 e colocamos o título: Você está pronto para ir para o céu? Justamente porque esses sinais e o avanço da ciência e da tecnologia está mostrando que a volta de Jesus está para acontecer. E você está pronto para ir para o céu? Porque essa primeira carta de João, 1 João, fala muito a respeito disso no capítulo 2 e no capítulo 3. Nós vamos ler aqui o capítulo 3 e João vai falar a respeito de quem pratica a justiça e está com Deus e quem pratica o pecado e que acaba sendo do diabo. E no final, ele fala aqui no capítulo 3 que o desejo que Deus tem para nós é que nós creiamos que Jesus Cristo é o nosso Salvador e que nós amemos uns aos outros. Porque Deus quer que todas as pessoas se salvem e se eu discrimino, odeio, aborreço, incomodo, perturbo ou me irrito com o próximo, então na verdade eu estou me levantando contra Deus, porque todos foram criados à imagem e semelhança dele e o que Deus deseja é que todo mundo seja salvo, tanto que ele disse que Deus amou o mundo de tal maneira que ele morreu para que todo que nele crer tenha vida eterna. Então vamos agora fazer a leitura do texto. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. 3. E qualquer que nele tem esta esperança, ou seja, a esperança de que verá ao Senhor, a esperança de que realmente é filho de Deus, de que realmente quando o Senhor se manifestar para buscar a igreja vai estar com ele, qualquer que tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Quando nós lemos esse versículo 3, nós não entendemos como algumas pessoas frequentam a igreja e continuam mergulhadas na mentira e na hipocrisia. Elas frequentam a igreja e se prostituem, adulteram, mentem, enganam, vivem uma vida dupla. Dentro da igreja são um tipo de pessoa, fora da igreja são completamente diferentes, são enganadoras, trapaceiras. E nós não conseguimos entender como uma pessoa ouve as palavras de Cristo, os ensinamentos de que ele voltará e de que só poderá herdar o reino de Deus aquele que cumpre os seus mandamentos, e a pessoa continua fazendo a sua vontade, mergulhando na sujeira do pecado e ignorando todos os ensinamentos que escuta durante os sermões enquanto está no culto, na missa, nas reuniões em que o estudo da palavra é realizado. Realmente não dá para entender. Deus ensinou usando o próprio João lá no Apocalipse: aquele que está sujo, suje-se ainda mais, e aquele que é puro, purifique-se ainda mais. Então, se você não quer seguir a Deus, você não precisa seguir uma vida dupla. É melhor que você saia da igreja e faça toda a sujeira que você quer fazer, porque você pelo menos terá certeza de que não está assumindo compromissos e tantas máscaras que você precisa usar para estar dentro da igreja. Se bem que
As pessoas que usam máscaras e ficam dentro da igreja, muitas vezes são enviados pelo próprio Satanás. Satanás coloca nas mentes delas que de repente Deus terá misericórdia delas enquanto elas estiverem frequentando a igreja. Esse engano de Satanás colabora para que o enganado pelo diabo continue dentro da igreja, tentando buscar almas dentro da igreja para colocá-las no mesmo pecado. Então, a ação do diabo de deixar algumas pessoas dentro da igreja com essa percepção errada, equivocada, de que podem ter uma vida dupla, de que o fato de participarem dos cultos vai dar a elas salvação, tem um propósito: permitir que essas pessoas consigam desviar alguns que estão ali na igreja sendo fiéis. Então isso serve como um alerta. O fato de você estar na igreja não significa que todo mundo que está ali é de Deus. As pessoas que estão ali podem ser totalmente de Deus, mas podem ser pessoas enganadoras e falsas que estão enganadas pelo diabo e que estão ali para tentar pegar, tentar conquistar a sua confiança para que você que é fiel em algum momento faça alguma coisa errada. Por isso, se você já entrou em uma igreja e viu e conheceu pessoas que estavam cantando ali na frente no púlpito, ou que estão pregando, ou que estão evangelizando, ou que são diáconos, e você viu que essa pessoa fez algo errado e muito escandaloso, não fique impressionado. Existem pessoas que realmente são de duas caras. São pessoas que agem dessa forma porque elas estão equivocadas. Elas pensam, lá fora eu acabei caindo, mas pelo menos eu estou trabalhando para Deus e eu sei que Deus vai me perdoar e eu vou alcançar o perdão de Deus. Elas acreditam nisso. Mas o texto de 1 João vai nos esclarecer justamente isso. Talvez você seja essa pessoa que está na igreja e está pensando, eu caí ali no pecado, eu tenho uma fraqueza com alguns vícios, eu tenho uma fraqueza com relação à pornografia, eu tenho uma fraqueza que eu não consigo deixar de enganar as pessoas para vender um produto, eu tenho uma fraqueza, eu sempre caio na mentira, eu invento histórias para conseguir vender alguma coisa, eu minto que eu já fiz aquilo, que eu uso isso para eu ganhar uma vantagem. E talvez você pense assim, Jesus está vendo e está me perdoando. Mas a leitura de 1 João, aqui nos próximos versículos, vai esclarecer a você que não é assim. Veja aqui o texto. Qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Versículo 4. Só esse versículo já é uma voadora no peito de quem pensa que pode viver uma vida dupla. Olha, a palavra é muito certeira e direta. Qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. O que é iniquidade? É você fazer alguma coisa terrível diante de Deus. Quem pratica o pecado, pratica iniquidade. E um detalhe, pecado é você errar o alvo. Você pode dar uma escorregada algumas vezes. Iniquidade é quando você faz alguma coisa porque você quer fazer algo errado. Então João está dizendo, quem pratica o pecado, praticar significa aquele que faz de maneira regular, faz de maneira constante. Eu sempre faço aquilo. Então quem pratica o pecado sempre mente, sempre fica vendo por prostituição, pornografia,
sempre cai na fornicação, sempre fica corrompendo e mentindo, pratica iniquidade. Por quê? Se sempre faz aquilo, faz porque quer fazer. Então, o pecado é iniquidade. Você está fazendo porque você quer fazer. Versículo 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Então, Jesus se manifestou para o quê? Para tirar os pecados. Aquele que está em Cristo não vai cometer pecado. Versículo 6. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. E há muitas pessoas que, lamentavelmente, estão dentro da igreja, trabalhando, até mesmo como obreiros, mas que não viram e não conheceram Jesus. Não tem como uma pessoa viver no pecado se ela conhece a Jesus. Se ela tem um encontro real e verdadeiro com o Senhor, ela não vai querer viver no pecado. Versículo 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Deus desfaz as obras do diabo como? Tirando o pecado da nossa vida. A obra do diabo é pecar, errar o alvo de adorar a Deus. Foi para isso que nós fomos criados, para agradar a Deus. Então o diabo, ele lança o pecado para que você erre o alvo. O alvo é adorar a Deus. O alvo do diabo é desonre a Deus. Versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente, ou seja, a semente de Deus, permanece nele e não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Vamos lembrar que Jesus teve uma conversa com Nicodemos. Isso está registrado no evangelho que João escreveu no capítulo 3. E Nicodemos perguntou: o que é necessário para herdar o reino de Deus? E Jesus disse que é necessário nascer da água e do Espírito. Nascer da água significa batizar-se nas águas. E Paulo, quando escreveu Romanos no capítulo 6, ele fala assim: lembrem-se que quando vocês foram batizados nas águas, vocês foram sepultados para o mundo e vocês nasceram para Deus. O batismo é a morte para o mundo. Você deixa a velha vida nas águas e você, quando se levanta das águas, se levanta para ter uma nova vida em Deus. E aquele que é nascido tem que nascer da água e do Espírito. Nascer do Espírito. O seu espírito, os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções, como você vê as coisas, o que você sente, tudo é nascido de Deus. Você precisa começar a ter o pensamento, a mente de Cristo. Paulo fala em 1 Coríntios, nós temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo pensa em fazer a vontade de Deus. E não tem como ficar pensando em praticar o pecado. Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Agora no versículo 10 ele vai dizer que um sinal de que nós somos de Deus é que nós manifestamos o amor. Versículo 11. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. 12. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Aqui João está dizendo,
Caim era irmão de Abel. Ele deveria amar o seu irmão, mas o tipo de amor que ele teve foi inveja. Então ele matou o seu irmão. E João está dizendo: não é dessa forma que você ama o seu irmão. E essa palavra é uma palavra muito atual, porque é o que tem ocorrido em muitos lugares e em muitas igrejas, para não dizer em que em todas as igrejas sempre existem algumas pessoas que estão praticando mal, que estão pensando mal a respeito do seu irmão, que estão muitas vezes com cobiça, com raiva, com ódio de alguém porque recebeu as bênçãos de Deus e chegou ontem na igreja. Tem muitas pessoas que estão na igreja há 20, 30 anos e vivem uma vida religiosa. É uma vida diferente de uma vida de comunhão. Existe diferença entre religiosidade e comunhão com Deus. A pessoa religiosa frequenta o culto, segue as regras, mas não conhece Deus. E às vezes uma pessoa chega do mundo ontem, mas ela consegue um acesso de comunhão com Deus. Um acesso de comunhão que faz com que o Espírito Santo more na pessoa e a pessoa vê transformação. Se você está há muitos anos na igreja e você não vê transformação no seu coração, é hora de refletir. O que eu preciso fazer para ter Deus comigo? Deus quer ter um relacionamento vivo com você, mas para que esse relacionamento aconteça, você precisa ser sincero, você precisa ser honesto, você precisa dizer: Deus, eu sou um pecador. Deus prefere aquele que dobra o joelho e fala: Deus, eu cobicei aquela mulher, eu enganei aquela pessoa, eu peguei emprestado ali aquele dinheiro e eu não peguei para não pagar. Eu fiz isso de propósito, mas eu quero me arrepender. Zaqueu, Jesus foi até a casa dele, ele era publicano, um cobrador de impostos, porque ele se interessou em ver Jesus, e quando Jesus falou a respeito da salvação, ele disse: se eu tenho defraudado alguém, eu quero devolver 4 vezes. Em outras palavras, dentro do coração de Zaqueu houve o desejo de correção, de mudança de vida. Não seja religioso. A vida de comunhão com Deus é muito melhor do que uma vida de religiosidade. 13. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Tem pessoas que estão na igreja, são fiéis a Deus e elas esperam que por estarem no caminho certo serão amadas pelo mundo. Mas Jesus, quando estava dando as últimas orientações para os discípulos antes da morte, disse que o mundo aborrece o justo, porque o mundo aborrece aquele que faz as coisas certas. Lá em João, no capítulo 15, no versículo 18, está escrito: se o mundo vos aborrece, saibam que primeiro aborreceu a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, amaria vocês. Mas porque vocês não são do mundo, o mundo vos aborrece. Então aqui João está dizendo: meus irmãos, não vos maravilheis, não fiquem impressionados se o mundo vos aborrece. 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Aqui no versículo 14, ele fala do sinal que nós temos de que estamos com Deus. E esse é um sinal para você verificar se você é um religioso ou alguém que está na comunhão. O religioso frequenta a igreja, se julga justo, pensa que está obedecendo às ordens da igreja, está apenas seguindo regras na vida terrena, mas não está na comunhão com Deus. Se você está julgando o próximo, indo no culto para prestar atenção na roupa, para prestar atenção no carro, para prestar atenção em quem está prosperando,
para ficar bisbilhotando a vida das pessoas. Então você tem apenas religiosidade. É tempo de ter comunhão com Deus. Peça perdão a Deus e comece a ter uma vida plena com o Espírito Santo. Versículo 15. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. Veja que o versículo 15 é muito duro. Se você só incomoda o seu irmão, João fala que você é um homicida. Você está matando o seu irmão, está matando o seu próximo, está gerando morte na vida do seu próximo. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. 16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Nós devemos dar a vida pelos irmãos. Nós devemos fazer sacrifícios, devemos ajudar os nossos irmãos naquilo que podemos ajudá-los. Devemos ser ponto de apoio, não ponto de crítica, não ponto de destruição, não ponto de julgamento, de apontar o dedo e ficar julgando o próximo. Tiago fala isso no capítulo 4. Se você julga o seu próximo, você já não é mais uma pessoa de Cristo, mas você é um juiz. E nós sabemos que só há um legislador e um juiz, que é Jesus, que é o justo. E Tiago faz uma pergunta: mas tu, quando julgas, quem você pensa que você é? Paulo fala a mesma coisa em Romanos, no capítulo 2. Ele fala assim: e você, quando julga seu irmão pelas práticas pecaminosas, quem você pensa que é? Você também pratica pecados, você também faz coisas erradas. Então, quem é você para apontar o dedo e praticar o julgamento do outro? 17. Quem, pois, tiver bens do mundo, aqui o 16 ele fala: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. 17. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe fechar o coração, como estará nele o amor de Deus? 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Se você ama alguém, você ama de maneira verdadeira. Se você ama alguém, você vai fazer algo por essa pessoa. É isso que mostra de verdade que você realmente ama a pessoa. Tiago fala que no capítulo 3, a respeito das obras, aliás, no capítulo 2, que a fé sem obras, ela é morta. Porque como que você vai dizer para alguém que está passando frio e sem roupas: vá, se aqueça, use um agasalho, se você está vendo que a pessoa não tem um agasalho e você vê que a pessoa não tem condição de ter um agasalho e você não oferece isso para ela? E nisto conhecemos que somos da verdade e diante dele asseguraremos nosso coração. Nisto conhecemos que somos da verdade, em fazer as boas obras, é que nós mostramos e sabemos que realmente somos da verdade. 20. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. 21. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Aqui no versículo 20, João está falando que às vezes o nosso coração nos condena. Às vezes nós cometemos um ato que nós ficamos na dúvida. Será que é pecado ou será que não é? E muitas vezes nós ficamos pensando: eu acho que eu pequei. Então, João está dizendo, nesses momentos em que nós estamos nos condenando, assumindo uma culpa, pensando: eu pequei, ele fala assim: não se preocupe, versículo 20, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Quando você tem o desejo de se arrepender, Deus é maior, ele perdoa você, ele conhece todas as coisas, ele sabe que você está com o coração arrependido, ele sabe que você não quis pecar porque você fez isso de maneira proposital,
de maneira deliberada, mas que você falou aquela palavra e não pensou na hora, que foi um deslize. Ele sabe que foi um deslize. Versículo 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Se nós estamos em comunhão com Deus, somos amigos dele, fazemos a vontade dele, ele tem prazer em nos abençoar e nos dar aquilo que nós estamos prontos para receber. Ele não vai nos dar tudo o que nós queremos no tempo em que queremos. Ele vai nos dar aquilo que pedimos de acordo com a nossa maturidade e capacidade de administrar o que recebemos dele. 23. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. 24. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito. Aqui o Espírito está em maiúsculo, que representa o Espírito Santo. O Espírito Santo que ele nos tem dado. O sinal de que conhecemos que ele está em nós é ter o Espírito Santo. Então, é fundamental que você busque o Espírito Santo. O Espírito Santo em você revela que você está com Deus, que Deus está em você. Porque o Espírito Santo, ele faz parte de Deus. Ele é Deus. Ele é a parcela de Deus em nós. E quando você recebe a parcela de Deus, o Espírito Santo em você, você é filho, você ama o próximo, você realiza as boas obras que manifestam que você realmente, em verdade, ama o próximo e você não vive pecando. Pense sobre esse texto para que você não se engane, para que você não pense que você vai ser semelhante a ele. O versículo 2 fala isso. Agora, amados, agora somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus se agora realizamos a vontade de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Seremos semelhantes a ele se vivermos aqui na terra, como ele nos orientou. É pré-requisito que você viva em comunhão com o Espírito Santo. Paulo escreveu que o Espírito Santo ele é o penhor, ele é a garantia de que nós somos de Deus. Então Deus ele deixou um sinal de que nós realmente estamos com ele, que é o termos o Espírito Santo, que confirma que temos paz com ele. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Pense na sua salvação. Se Jesus voltasse agora, você estaria pronto para ir com ele? Pense, medite nisso. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém. Eu vou deixar aqui no final do vídeo uma playlist do Evangelho de João. São 21 vídeos. Você pode ver esses 21 vídeos que falam sobre João, falando sobre Jesus. E você vai ver que os discursos de Jesus sobre como ser o filho dele são muito fortes quando você lê o Evangelho de João. Principalmente o capítulo 3, o capítulo 8, o capítulo 10. Esses 3 capítulos de João são bons capítulos para a leitura. Então vou deixar aqui essa playlist e um botão para que você possa se inscrever no canal, se você assim desejar. Se inscreva no canal para que você conheça mais sobre a palavra de Deus, tenha crescimento espiritual e receba fortalecimento e graça para o seu crescimento e fortaleza espiritual. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.